Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí de associação de resistores. Como vocês podem observar aqui no canto esquerdo, acima, né, essa aula teriam 8 quadros, né? Só que a gente vai ver somente parte deles, porque assim como a aula anterior ficou muito grande, essa também ficou gigantesca. Então, vamos separar a aula teórica da aula prática. Isso me dá tranquilidade também para fazer a aula mais lentamente e facilitar também a compreensão de vocês, combinado? Então, é melhor a gente ir com calma para ir sempre. Bem, aqui eu espero que vocês perdoem meus dotes de desenho. Eu vou explicar que confusão é essa daí. Vocês vão ver que eu não sou nenhum Matisse, nenhum Monet. O que eu quero que vocês enxerguem aqui em azul é um rio passando numa mata, tá ok? Aqui é uma rocha marrom aqui, um punhado de terra que o rio passa por baixo, tá ok? Como se fosse um sumidouro aí, beleza? Então, esquece o meu rio, vamos ver a corrente em série. Se a corrente está em série, ela vai ter esse aspecto aqui, ó. Enxergaram? Como é que vai ser isso? Eu tenho uma intensidade de corrente que ela vai passar pela resistência 1, vai passar pela resistência 2 e chegar até o final ali. Combinado? Dei uma esbarrada aqui, foi todo mundo pro canto. Bom, corrigido aqui. Então, pessoal, o que acontece? É uma corrente só passando nos dois resistores. Por isso que eu quero a minha ideia do rio aqui. Então, tem um trecho do rio que vai desse ponto aqui até aqui, tendo uma altura A, e depois vai desse ponto aqui até aqui, tendo uma altura B. Somando as duas alturas, eu tenho a altura C. Então, a DDP lembra muito a diferença de altura de um rio. Por isso que eu desenhei esse rio maravilhoso aí. Eu espero que vocês me perdoem pela falta de qualidade na hora de desenhar, mas entendemos a ideia? Agora, eu poderia considerar como um rio só. Então, ficaria nessa outra situação na qual eu imagino uma resistência que eu botei R maiúsculo, que é a resistência que substitui aquelas duas. Então, você também pode chamar de resistência equivalente, REC. Mas, basta colocar R maiúsculo, eu deixei assim, mas vocês já ficam cientes que em alguns livros vão chamar de REC, que essa R maiúscula é a resistência equivalente. Beleza? Então, basta você dizer que a DDP no ponto A até o ponto B, mais a DDP do ponto B para o ponto C, é a mesma DDP, a mesma queda de rio, né? Entre o ponto A e o ponto C. Agora, o que a gente aprendeu até então sobre a lei de Ohm? Que a DDP é a intensidade de corrente multiplicado pela resistência. Então, vamos substituir, ó. A DDP AB é esse trecho aqui, ó. Então, está passando a corrente I, que é uma corrente só que passa, multiplicado por R1. Mais, no trecho BC, é a mesma intensidade de corrente multiplicado por R2. Tudo isso vai ser igual a eu substituir esses dois resistores por um resistor só, que é esse aqui. Então, quando eu substituir esse resistor, eu vou ter a DDP entre A e C direto. Então, é R maiúsculo multiplicado por I. Bem, alguns de vocês já podem ter enxergado que eu posso sair cortando os Is, mas por recomendação de um grande amigo, Flávio Rocha, fala: Remo, não pula etapa, o aluno fica louco contigo. Então, vou colocar aqui em evidência para poder depois cortar a intensidade de corrente. Então, quando a resistência está em série, a resistência equivalente é a soma das resistências que foram colocadas em série. Então, por exemplo, se R1 tem 2 ohms e R2 tem 5 ohms, a resistência equivalente vai ter 7 ohms, basta você somar algebricamente. Enxergamos aí? Beleza! Ó, meu rio complicou, tá? Agora o rio ele tem 2 braços e passa pelo... a água divide aí, né? Que é bem comum em cachoeiras, né? Bem, a situação que a gente tem
são dois resistores em paralelo. Agora eu tenho que botar um montão de índice, porque quando essa intensidade de corrente chega no ponto A, ela vai se dividir em duas intensidades de corrente, I1 e I2. Só que você, né, já vimos nas aulas anteriores, não pode inventar elétron. Então, a quantidade de elétrons que chega até A tem que ser igual à quantidade de elétrons que sai de A. Então, para começo de conversa, a intensidade de corrente, que é a intensidade de corrente equivalente, é igual à intensidade de corrente 1 mais a intensidade de corrente 2. Combinado? Beleza. Agora repara aqui. Nesse trecho entre A e B, você tem, digamos, essa queda de rio aqui. Então a altura, que eu estou usando metaforicamente como algo semelhante a DDP, como é que ficaria? Ó, ficaria assim. A DDP entre A e B, vou usar bem o espaço porque vai ter um pouquinho de conta, tá ok? Vai ser igual a intensidade de corrente 1 vezes R1. Belezura? Ok. Então, quem vai ser a intensidade de corrente 1? A intensidade de corrente 1 vai ser igual a UAB dividido por R1. Guarda. Beleza? Vou seguir o mesmo raciocínio vindo por aqui. Então, o que eu vou ter? Ó? A mesma DDP, ó, UAB, vai ser igual a I2 vezes R2. Enxergaram? Então, eu vou ter que I2 vai ser igual a UAB dividido por R2. Guarda aí. E, finalmente, eu posso usar esse mesmo raciocínio com a minha resistência equivalente. Como é que vai ficar? Ó, a DDP entre A e B é igual à intensidade de corrente total multiplicado pela minha resistência equivalente. Então, dessa forma, a minha minha intensidade de corrente equivalente, desculpa, eu ia botar R, também estaria certo, mas não ajudaria em nada em fazer a conta, né? Então, a intensidade de corrente vai ser UAB dividido por Rzão. Agora, o que é que eu tenho? Ó, a intensidade de corrente é I1 mais I2. Então, vamos botar aqui, ó. Então, ó, UAB dividido por R, que é I1, que é I, é igual a I1, que dá isso aqui tudo, UAB dividido por R1, mais I2, que é UAB dividido por R2. Bem, o mesmo processo que eu usei aqui, ó, de colocar em evidência, eu poderia fazer aqui. Então, coloco o UAB em evidência, então vai ficar 1 sobre R1 e 1 sobre R2. Enxergaram? Não vou fazer por falta de espaço. Ou seja, eu posso cortar todo mundo aqui e vai ficar 1, 1 e 1. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tranquilaço, pessoal? Viram que não é nenhuma álgebra absurda? Bem, vamos seguir aí vendo a resistência mista. Como é que você vai ter? Ó, você tem R1, R2 e R3. Bem, até aqui, para eu achar o Rzão 1, o que é que eu vou fazer? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 é igual a Rzão 1, 1 sobre Rzão 1, tá ok? E depois que eu descobri esse valor aqui, basta somar R1 com R2, que corresponde a R3, ou seja, bastaria eu somar aqui, porque uma vez que eu substituo, essa R3 aqui vai ser igual a R2, basta somar e mata a questão. Tranquilaço? Ou seja, primeiro faz a em paralelo, que é a álgebra mais difícil, nem chega a ser tão difícil assim. Achando esse valor, substitui e a vida segue. Tranquilaço? Bem, para fechar a teoria, eu quero que vocês percebam que você, mais uma vez, né, que desenho horroroso. Vamos entender o que está aí, tá?
para fechar a teoria, eu quero que vocês entendam que eu posso trabalhar com resistores que a resistência que eu vou ter nele, ele pode variar. Então, ó, se eu tiver um circuito assim, ó, e a corrente passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui e finalmente por aqui, eu vou ter 1, 2, 3, e todos esses em série, formando 6 ohms. Então, eu posso variar a minha resistência com um resistor variável de pontos. Aqui a lógica é a mesma. Eu tenho um fio enrolado aqui. Esse tubo aqui de cima, eu posso escolher até onde eu vou posicionar essa peça de metal que encosta aqui, ó. Enxergaram? Então a corrente vai vir aqui, vai passar somente até esse trecho e daqui ela vai seguir para cá. Então, o resistor de cursor, ele tem a vantagem sobre o resistor de pontos porque basta você seguir aí uma proporcionalidade. Okay? Essa distância X, essa distância Y vão ser proporcionais à resistência R, que é a resistência máxima que ele pode fazer, ou você pode ter uma resistência menor, já que a resistência, ó, lembrando aqui, ó, ela é proporcional ao comprimento. Então, quanto menor o comprimento, menor a resistência, e eu mudo o valor da minha resistência aqui, nesse resistor de cursor, que também o desenho não ficou essas coisas. Bem, parte teórica dada, vocês estão percebendo aí que faltam 3 pranchas, 3 questões que a gente vai resolver, mas essa vai ficar para a aula de amanhã. Combinado, pessoal? Então fiquem por aí com aquele abraço.